Quando alguém decide ir caçar, geralmente encontra-se no meio da floresta ou mata, completamente isolado de outras pessoas. Parece o cenário perfeito para uma história de terror, não é mesmo? 3 histórias supostamente verdadeiras ilustrarão o que pode dar errado durante a caça. A primeira história foi compartilhada por alguém chamado William. Sua narrativa se passa no norte do estado de Nova York, uma região que conheço bem. Aqui está o relato dele. Sou um caçador apaixonado, uma tradição que herdei do meu pai. Desde criança, ele me levava em viagens de caça todos os sábados. Eu queria passar essa tradição para o meu filho, John, que tinha então 10 anos. Achei que essa idade seria apropriada para introduzi-lo ao mundo da caça. Equipados com rifles, nos aventuramos na floresta. Ensinei a John o básico sobre armas de fogo antes de nos instalarmos. No entanto, percebi que a espera estava se estendendo mais do que o normal naquele local específico. John começou a ficar entediado, bocejando constantemente e suspirando. Decidi mudar de lugar para animá-lo. Enquanto nos movíamos, ouvimos passos à distância. Coloquei meu braço na frente de John, indicando silenciosamente para ele levantar a arma. Quando olhamos na direção dos passos, avistamos um homem espiando por trás de uma árvore. Rapidamente, abaixei a arma de John. Era outro caçador, mas algo em seu rosto era inquietante. Não conseguia identificar exatamente o que me incomodava naquele momento. Como medida de segurança, conduzi John em outra direção. Alguns minutos depois, John começou a reclamar de fome. Enquanto ele comia seu lanche, ouvimos novamente passos ao longe. John rapidamente pegou seu rifle e apontou na direção do som. Meu coração afundou quando vi o mesmo homem observando-nos de outra árvore. Baixei a arma de John mais uma vez. Ele parecia desconfortável agora, e disse a ele para esperar enquanto eu investigava. A meio caminho até o homem, percebi o perigo que estava colocando meu filho. Voltei correndo até John, dizendo-lhe que era hora de irmos embora. Quando nos viramos para partir, ouvimos um som como se algo tivesse caído no chão. Segurei a arma enquanto me aproximei lentamente da árvore. Quando cheguei lá, tudo ao meu redor pareceu desvanecer. Na minha frente, no chão, estava uma cabeça sem corpo. Não consegui reunir coragem para olhar ao redor da árvore para descobrir quem ou o que deixou aquela cabeça lá. Simplesmente corri de volta para John e pedi que ele fugisse comigo. Voltamos para casa em segurança, mas eu fiquei acordado a noite inteira, vigiando para garantir a segurança da minha família. No dia seguinte, minha esposa me contou sobre o desaparecimento de 2 caçadores locais. Percebi que precisava relatar o que havia acontecido à polícia. Fiquei extremamente cauteloso antes de levar meu filho novamente para caçar. A questão que me intriga até hoje é como esse indivíduo conseguiu matar 2 caçadores, que certamente estavam armados, e permanecer impune. Desde então, retomei a caça com meu filho, mas sempre com um olho atento à nossa segurança. Na época, eu tinha 21 anos e estava indo caçar alces com meus amigos Harry, Taylor, Thomas e sua namorada Lauren, em um parque em Colorado. Levamos 2 tendas, sacos de dormir, comida, bebidas e, claro, armas. Eu não sabia como me sentir sobre caçar. A ideia de tirar a vida de um animal vivo não parecia correta para mim, mas Harry insistiu, então concordei. Durante o passeio de carro até o local, Harry parou para que pudéssemos desembarcar. Caminhamos cerca de 1 quilômetro pela floresta antes de montarmos acampamento. Harry explicava entusiasmadamente técnicas de caça, mas eu tentei manter a leveza na situação, sem sucesso. Durante nossa jornada, encontramos um grupo estranho de pessoas. 3 homens sujos e desalinhados com cabelos longos e grudentos. Eles pareciam habitantes de uma casa isolada no fundo da floresta. Ficaram nos observando e acenaram como se nos cumprimentassem. Passamos por eles, mas estávamos todos assustados. Durante a caçada, Harry matou um cervo, e isso se tornou nosso jantar naquela noite. Enquanto Harry e Thomas preparavam a carne, eu não consegui me envolver muito. Quando fomos dormir, eu lutava para encontrar conforto em meu saco de dormir. Pouco depois de escurecer, ouvi passos do lado de fora da tenda.
Abri a boca para chamar por Thomas ou Lauren, mas parei quando percebi que não podia ter certeza. Fiquei em silêncio, e então o zíper da barraca foi aberto. Fingi estar dormindo, mas fiquei alerta. Vi 2 homens dentro da tenda de Thomas e Lauren fazendo algo com ela. Gritei alto, principalmente por medo, acordando Harry e Taylor. Os homens fugiram, mas o pesadelo estava apenas começando. Enquanto Harry e Taylor disparavam tiros para afastar os homens, percebemos que outros homens saíam dos arbustos e das árvores. Tentamos acordar Thomas e Lauren, mas eles pareciam ter sido dopados pelos intrusos. Ficamos esperando até que eles acordassem, o que levou cerca de meia hora. Então, corremos de volta para o carro na escuridão da floresta. Foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Não sabíamos quem eram aquelas pessoas ou o que planejavam fazer com Thomas e Lauren. Apenas ficamos aliviados por termos saído de lá ilesos. Recentemente, Charlie, conhecido como o Velocista, compartilhou sua inquietante experiência de caça noturna na floresta próxima a seu quintal. Escondido em uma torre que construíra há uma década, equipado com uma mira de visão noturna, ele era um caçador dedicado. Em uma noite de caça rotineira, Charlie viu algo perturbador. Esperando pacientemente, Charlie finalmente avistou uma figura misteriosa. Não era um porco ou outro animal como ele esperava, mas sim um homem usando roupas completamente pretas, arrastando um saco atrás de si. O coração de Charlie acelerou ao perceber que poderia estar testemunhando um crime. Ele observou enquanto o homem parou e parecia olhar diretamente para sua direção, fazendo com que Charlie se encolhesse na torre, tremendo de medo. A tensão aumentou quando Charlie ouviu passos se aproximando. Os segundos arrastaram-se como uma eternidade enquanto Charlie esperava, escondido e em silêncio. Então, ele sentiu a torre vibrar quando mais passos subiram em sua direção. Charlie se perguntou se seria capaz de atirar em alguém se fosse necessário. Por fim, o intruso parou, não subindo até o topo da torre, mas retornando ao chão da floresta e arrastando o saco consigo. Charlie permaneceu imóvel até que o homem desaparecesse da vista. Finalmente, Charlie tomou coragem, decidindo que era hora de agir. Ele desceu da torre e correu em direção à sua casa, mas mal tinha percorrido alguns metros quando ouviu passos rápidos atrás de si. Ao olhar por cima do ombro, viu o homem quase tocando seu rosto. Charlie virou-se e atirou no ombro do homem, que gritou de dor. Charlie aproveitou a oportunidade para continuar correndo de volta para sua casa. Após uma chamada frenética para a polícia, Charlie liderou um esquadrão de busca até o local do incidente. Lá, encontraram um rastro de sangue que levava a um saco de cadáveres escondido sob um tronco perto de uma árvore. O homem foi preso e posteriormente julgado pelo assassinato de Robert, o proprietário de uma loja de esquina japonesa. Essa experiência aterrorizante ficará gravada na memória de Charlie para sempre. Uma história que ele compartilhará pelo resto de sua vida, lembrando-se do medo e da coragem que o levaram a enfrentar o perigo naquela noite na floresta.